O Canal 36 foi até o GAPC, o grupo de apoio aos pacientes com câncer, para esclarecer as principais dúvidas sobre a doença. Ariadna, qual que é o tipo de câncer mais frequente aqui na região? Então, não é o mesmo número do Brasil, né, mas o que a gente tem e de pacientes que procuram pelos atendimentos aqui, do público feminino, o câncer de mama, do público masculino, o câncer de próstata, né? A gente não pode dizer que esse é o número exato por fazermos essa avaliação com base nos pacientes que procuram atendimento ou algum tipo de assistência no GAPC, mas classicamente são os mais procurados. No caso das mulheres, a questão da queda de cabelo no tratamento de quimioterapia é uma coisa que machuca muito. Existe algum tratamento que não ocorra essa queda de cabelo? No caso do câncer de mama, especificamente, em geral, a quimioterapia provoca a queda de cabelo. Muitos casos de outros tipos de câncer não acontece a queda de cabelo. Então, esse efeito colateral varia com o tipo de quimioterapia que a pessoa vai utilizar. Então, é uma questão muito voltada ao tratamento, não é? Às vezes não é nem uma opção do médico ou do paciente, é a necessidade que o paciente tem. Nós temos para intermediar ou minimizar talvez essa questão, um trabalho com alguns voluntários que nos permite executar um projeto chamado Força para a Peruca, que é exatamente trazer um entendimento que, ainda que ocorra a queda do cabelo, não precisa ser perdida a autoestima, que o trabalho, que a pessoa pode continuar tendo qualidade de vida, de peruca, de lenço, sem cabelo, e a gente tem tido bastante êxito nesse projeto. Qual a importância do apoio tanto para o paciente quanto para a família? Então, o câncer, ele é ainda cercado de muitos enigmas, né? Poderíamos dizer que é uma doença ainda muito enigmática, até para os médicos, porque ele não segue padrões específicos. Em cada paciente, ele sempre vai acontecer de formas muito diferenciadas, cada paciente reage de uma maneira, muitas vezes o próprio médico faz prognósticos e não acontece daquela forma. Então, associada a isso, é uma doença cercada de muito estigma, de muita opinião. E, infelizmente, a gente ainda tem uma visão da doença e do tratamento agarrada no conceito de aparência, de efeito colateral, do que a doença vai trazer, muito da década de 70, da década de 80. Né? Isso significa dizer que as pessoas ainda pensam que toda pessoa com câncer vai ser muito magra, vai estar careca, vai ter um estereótipo próprio. E a gente sabe que na realidade de hoje não é mais assim. Porém, a descoberta da doença traz para o paciente essa visão, esse medo, essa insegurança, muitas vezes a sensação da possibilidade de morte, né? Então, o adoecimento do paciente é o adoecimento da família. E esse adoecimento, muitas vezes, ele vai ser físico, com o câncer em si. Outras vezes, ele vai ser emocional, social. E aí o paciente, se ele é, por exemplo, um pai provedor, que é autônomo e não contribui com o INSS, por exemplo, uma preocupação dele inicial vai ser: o que minha família vai comer? Muitas vezes a gente tem que estar preocupado no atendimento social, no primeiro momento, na acolhida, em entender e ofertar suporte para esse paciente, para essa família, inclusive alimentar, se for o caso. Então, esse não é o principal, mas é um dos serviços que o GAPC presta. Existem alguns momentos que a família precisa ser atendida com alimentação.
por um bom período, até que ela seja orientada a buscar os seus direitos sociais, até que ele faça uma perícia pelo SUS, no INSS, até que ele possa estar recebendo por isso. Então, todas essas questões trazem angústia, né? O fato de ter, às vezes, que aguardar para realizar uma cirurgia, aguardar para realizar um tratamento, tudo isso provoca ansiedade. E aí, o apoio em todos os aspectos, social, físico, financeiro, que a gente pode ofertar, dá ao paciente um pouco mais de segurança para que ele possa continuar e não desistir do tratamento. Como funcionam os tratamentos de quimioterapia e radioterapia aqui na região? Então, é importante frisar que todo tratamento de oncologia, ele é coordenado, ele é estabelecido pelo INCA, né, Instituto Nacional, que fica no Rio de Janeiro, e ele que faz a distribuição e de onde vai ser realizado. Uma das regras é que esse serviço ele seja vinculado ou conveniado a um local, a um hospital. Então, na nossa região hoje, nós temos a referência, né, para a nossa região sul-fluminense, nós temos a referência do Hospital Universitário de Vassouras, que realiza tratamentos de quimioterapia, e temos a referência do Hospital INJA, aqui em Volta Redonda, que é o Hospital Credenciado SUS para fazer quimioterapia. Radioterapia, nós estamos ainda enfrentando um problema muito sério, que é a falta de credenciamento. Já está aberto em Barra Mansa o Centro de Oncologia, a Oncobarra, preparada com equipamento, com todos os serviços disponibilizados, vinculado à Santa Casa de Barra Mansa. É um serviço conveniado SUS também, mas que ainda não iniciou o seu atendimento pelo SUS. O Hospital INJA, no final do ano passado, fez a inauguração do seu centro de radioterapia. São ambos locais aparelhos novos, porém eles ainda não estão funcionando para atendimento do paciente SUS, que é o público-alvo, o público principal que a gente atende aqui, porque não houve o repasse ou autorização do sistema público para que esse serviço comece. Então, os nossos pacientes, eles ainda estão precisando, alguns que podem aguardar o início da radioterapia, outros mais urgentes estão se deslocando de acordo com a regulação de cada prefeitura. Então, nós temos pessoas que vão para o município de Petrópolis, nós temos conhecimento de pessoas que vão para o município de Guaratinguetá, no estado de São Paulo, outras para alguns municípios de Minas Gerais. Isso vai de acordo com as possibilidades da regulação. Nós aguardamos muito ansiosamente o início desses serviços locais acontecerem, por conta da necessidade da radioterapia aqui na nossa região. Valendo reforçar que radioterapia, quando ela inicia, ela é um tratamento contínuo e ela acontece todos os dias, né, numa sequência estabelecida pelo médico, mas em média de 28, 30, 35 dias. E quando o paciente precisa viajar, por exemplo, de Volta Redonda, de Resende, de Coatis, de Itatiaia até Petrópolis, e isso todos os dias, repetidamente, por 30 dias, isso é muito exaustivo, isso na nossa opinião, às vezes compromete a qualidade da recuperação desse paciente. Como que a família deve agir ao descobrir que o ente querido tem câncer? Qual deve ser o comportamento para dar o apoio? Então, nós acreditamos que a equipe médica que acompanha o paciente é fundamental nessas orientações, né? As famílias, elas têm muitos conceitos e preconceitos e determinações de como elas vão reagir, e muitas vezes elas agem e reagem conforme o conhecimento que elas têm. Então, nós entendemos que é muito importante que elas procurem se informar,
da real situação do seu paciente e, à medida do possível, deixá-lo o mais ciente possível de tudo que ele está vivenciando, de qual é o momento que ele está vivendo, o que ele vai precisar realizar, até para que ele possa ter segurança e que a relação com os médicos do paciente também seja tranquila. É muito comum, às vezes, a família julgar que o paciente não tem condições de receber uma notícia e optar por não contar, né? São questões que precisam ser avaliadas caso a caso, mas nós acreditamos que sempre o bom trabalho entre a família toda, a decisão da família, juntamente com a equipe médica, é a melhor solução para o paciente. Como a família deve reagir quando descobre que um ente querido é portador do câncer? Então, ela precisa ofertar o maior apoio possível. Muitas vezes ela descobre antes do paciente, muitas vezes ela descobre junto com o paciente. Nós entendemos que a equipe médica, né, que dá o suporte ao paciente, ela tem um fator fundamental na hora de dar as informações, e uma equipe multidisciplinar pode ser essencial para que o paciente possa não ter a descoberta do câncer como o seu maior problema. Então, o trabalho do psicólogo, o trabalho do nutricionista, o trabalho do fisioterapeuta e todos esses profissionais que podem contribuir para a qualidade de vida do paciente é fundamental para que ele possa entender que muitas vezes ele não está sendo sentenciado à morte, mas que ele passa a ter uma doença grave, crônica, mas possível de tratamento e possível de qualidade de vida a partir dessa descoberta. Existe alguma forma de prevenir o câncer? Então, existem várias correntes, né, de pesquisa, de cientistas, de médicos que falam sobre a prevenção do câncer. Existem tipos de câncer que são prevenidos por ações básicas da vida da gente. Por exemplo, o câncer de pulmão, 90% dos casos deles são ocasionados pelo tabagismo. Então, o não tabagismo é uma maneira de se prevenir do câncer de pulmão e das áreas digestivas, né? O excesso de alimentação de gorduras, o excesso do uso de bebidas alcoólicas, comprovadamente também é dito como formas que provocam, ocasionam vários tipos de câncer. E também a atividade física regular pode ser uma forma de se prevenir. E existem as formas padrão. Por exemplo, no câncer de mama, é realizar o autoexame das mamas, é fazer a mamografia e as consultas de ginecologia no prazo correto. No caso do homem, fazer o exame e o acompanhamento para o câncer de próstata. No caso do câncer de pele, a realização do uso do filtro solar e o acompanhamento em casos de manchas suspeitas. Na verdade, a prevenção do câncer tem a ver muito com o autocuidado, com cada indivíduo olhar para si próprio e ver a importância de cuidar de si, né? De dar atenção ao que a vida moderna trouxe. A gente tem uma correria o tempo inteiro, a gente tem coisas para fazer o tempo inteiro e muitas vezes se esquece de cuidar de si. Esse cuidar de si pode ser um fator determinante para diminuir os fatores ou os riscos de desenvolvimento do câncer. Como as pessoas podem fazer para se tornar voluntárias do GAPC? Então, o GAPC, ele tem um prazer imenso em receber o voluntariado. A gente trabalha aqui todos os dias, de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde. Não exige-se nenhuma formação, nenhuma especificação para ser um voluntário. Ele pode procurar o GAPC pessoalmente. Nós até indicamos que a pessoa realmente venha, porque aí ela vai conhecer melhor a instituição e ver o que ela deseja. O profissional ele pode ter uma formação e desejar ofertar esse serviço
por exemplo, é uma pessoa que seja terapeuta em Reiki, uma pessoa que seja fisioterapeuta, uma pessoa que seja nutricionista, uma pessoa que seja fonoaudiólogo, e ele tem um tempo, né, na sua semana para nos ofertar, com certeza vai ser sensacional. Mas é importante muito mesmo frisar que não é necessário ter formação. O GAPC o tempo inteiro realiza campanhas preventivas, campanhas de mobilização. E o que a gente simplesmente necessita são pessoas dispostas a ir conosco, a levar o nosso trabalho, a levantar a nossa bandeira. Então, para ser um voluntário do GAPC, é vir aqui pessoalmente, se apresentar, nós temos uma fichinha de inscrição e aí estabelecer aquilo que a pessoa deseja e pode realizar. Seu Antônio, conta pra gente, como que o senhor começou a ser voluntário, por que o senhor decidiu? Eu decidi pelo seguinte, a minha esposa foi assistida pelo GAPC no ano de 2007. Ela teve um problema de câncer no endométrio, operou e passou a ter os cuidados deles aqui. Mas o caso dela era tão grave que não teve jeito. Ela faleceu em 31/5/2007. Aí, um certo tempo depois, eu resolvi entrar como voluntário aqui. Passei primeiramente a usar o serviço da psicóloga, né? Doutora Cibele, que se colocou ao inteiro dispor para me atender. Meu filho também, um dos meus filhos também, passou a ser assistido por ela. E daí em diante eu comecei. Estou aqui desde 2008 como voluntário. E quais são as atividades que o senhor faz aqui? Bom, aqui eu faço diversas atividades. Quando tem o programa Prevenir é um ônibus que o GAPC tem, que percorre diversas cidades, oferecendo serviços de prevenção de câncer de boca e prevenção de mama. É um ônibus já adaptado para esse serviço, né? Ele tem um consultório, uma maca e tem um gabinete dentário. Então, quando saio, eu acompanho esse ônibus fazendo a listagem do pessoal que vai ser atendido no ônibus. E, normalmente, durante o dia, eu agora estou fazendo um trabalho de informatização das fichas dos pacientes, né? Pegando todo o fichário, que é documento, né, de papel, passando para informatização. O apoio que o senhor recebeu na época que a sua esposa foi diagnosticada com câncer foi importante na vida do senhor? Muito, muito importante. Eu me senti muito agradecido com o pessoal aqui. Eles trataram muito bem, deram todo o apoio possível, com medicação, com exames. Pena que ela durou pouco tempo, ela operou em 22 de março e faleceu em 31 de maio. Foi muito pouco tempo, mas nesse tempo, período pequeno, teve todo o apoio. Muito com medicação, com tudo.